hoje eu estou começando a tentar trabalhar uma coisa nova, que é conversar um pouquinho e passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Aqui dentro desses mais de 30 anos que eu tenho dentro do ciclismo, começando como um ciclista, depois como um dirigente, organizador de eventos, presidente da Liga Santista, até como passar a ser um técnico de ciclismo, um diretor esportivo, até chegar como técnico da seleção brasileira em algumas oportunidades e hoje está fazendo parte do quadro do Comitê Paralímpico e da CBC na parte do paraciclismo. Bom, tem muita coisa para a gente falar e aos poucos eu vou tentar fazer com vídeos curtos, né, de 5, 6 minutos no máximo, para que a gente consiga estar passando um pouco da nossa experiência, como eu falei anteriormente. Uma coisa legal que aconteceu nos últimos tempos, né, foi o filme, na realidade, do time Movistar, né, o time espanhol, com licença World Tour, né, cada dia uma surpresa. Eu acho que ele foi bastante importante porque mostrou para muita gente do ciclismo e em especial para nós brasileiros a realidade do que é administrar e estar à frente de uma equipe de ciclismo. Para alguns que não possam ter entendido, vocês veem que ele iniciou e terminou com o Zé Zoe, que é o diretor esportivo, o manager da equipe, ou seja, o criador da equipe, ou seja, o alicerce para que toda essa estrutura ciclística ela acontecesse e está aí na estrada por tantas décadas, né? 40 anos fazendo. Um cara que iniciou lá com times onde a gente teve a oportunidade de ter um brasileiro, né, o Gabriel Sabião, uma referência quando ainda era a equipe Reynolds e passou por tantas fases e tantos patrocinadores. Não querendo comparar, mas a gente tem isso a nível Tupiniquim hoje com a Memorial, a gente completando os 20 anos, e daí a minha ideia é de passar um pouco da minha experiência para vocês. Tá? A diferença básica que eu sinto é o lado profissional que a gente tem no ciclismo europeu, principalmente o de estrada, né? Em todas as disciplinas, mas o de estrada que ele é mostrado dentro desse filme, né? Onde a gente vai entendendo minimamente o que acontece dentro de uma estrutura de uma equipe. Tá? A diferença básica que eu vejo em relação a isso, trazendo esse paralelo entre o ciclismo profissional e o ciclismo abnegado, que geralmente é feito por algumas pessoas, onde eu me incluo, né? Hoje eu tenho, já há bastante tempo, eu tenho o ciclismo como meu lado profissional, mas não deixa de ser um lado abnegado que ele deve deixar de existir, né? Eu acho que tudo que a gente faz com abnegação é muito amor, mas a gente não consegue a profissionalização. Isso gera alguns conflitos internos, acho que nas pessoas, e a gente tem isso vendo o quanto de pessoas já passaram pelo ciclismo, tentando montar estruturas de times, porém se foram em detrimento de suas vidas e por aí vai. Eu acho que eu tenho uma coisa diferente, que é o que vem de tanto tempo de acompanhar meu pai, e acredito que é por isso que eu ainda consigo manter isso, mas essa fase que a gente vive faz com que a gente reflita e tenta mudar cada vez mais, tá? Eu acho que basicamente o ciclismo ele vive de clubes, né? E são poucas as equipes profissionais que tem, e acredito que se a gente conseguir dentro do Brasil começar a criar um maior número de clubes de ciclismo e que esses clubes consigam fomentar pequenas estruturas do esporte de alto rendimento, eu acredito que vai ser um bom legado. Existem muitas pessoas que estão se especializando nisso, e eu acho que é importante não só o lado lúdico da modalidade e prazeroso, mas também poder fomentar um pouco a parte do ciclismo. Eu já visto que os grandes clubes que investiam em esportes, cada vez eles estão diminuindo mais, indo mais para o trabalho do seu associado, né? Importante também a gente sempre comentar sobre os direitos e os deveres dos atletas, dos técnicos, dos dirigentes. As estruturas das equipes elas vêm cada vez aumentando mais, né, para você tentar se tornar uma equipe minimamente profissional.
Porém, diferentemente do que mostra o filme do Team Movistar, a gente não tem a verba necessária para tal. Então é importante que o atleta brasileiro que queira se desenvolver, ele tenha essa noção de que não apenas ele tem os direitos, mas ele tem o dever de estar correndo junto com essa estrutura e sempre um pouco mais perto do seu diretor, para que ele entenda o processo e as dificuldades que ocorrem para a manutenção de um time de ciclismo. Eu acho que isso é muito importante. E a gente tem a noção básica do que a gente deve investir. Investir sempre na qualidade, no desenvolvimento da modalidade, sempre colocar metas muito bem especificadas para que a sua equipe consiga se desenvolver cada vez mais, não colocando algumas coisas que são impossíveis no nosso cenário nacional, né? Eu acho que o investimento ele tem que ser de acordo com o que você tem, com o que você possui, e não dar o passo maior para a perna para que você consiga ter uma manutenção disso durante um bom tempo. Tá? Quem fará o ciclismo crescer no Brasil? Eu acho que é a união de todos. Não adianta só a gente cobrar os órgãos gestores da modalidade, principalmente a CBC, se a gente não tem um trabalho de fomento nas periferias, né? As federações são essenciais para isso, e por isso que eu bato na tecla de que eu acho que os clubes de ciclismo eles devem ser fomentados e criados para que a gente volte a ter um ciclismo de qualidade, seja na disciplina que for, seja no mountain bike, seja no BMX, seja no ciclismo de pista, no ciclismo de estrada. Eu acho que está aí uma coisa que pode alavancar e trazer um pouco do que o ciclismo já foi no Brasil, e a gente tem uma mentalidade, um crescimento cada vez maior. Bom, acho que hoje eu já falei demais, e com o tempo a gente vai criando outros vídeos para poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Tá? Quem quiser mandar mensagens, manda aí, a gente vai estar postando isso tanto no Instagram quanto no YouTube da Memorial, e a gente está aberto a conversar, passar experiências, trocar dicas e conversar bastante. Esse é o primeiro de muitos e eu conto com a presença e o apoio de todos vocês. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.